Om Henry Om Amen Om Re. Quais são os ensinamentos espirituais de Fernando Pessoa mais valiosos, mais atuais, que interessará realçar nestas comemorações dos seus 80 anos de partida para o mundo espiritual? É difícil, certamente, acertarmos, tanto mais que cada pessoa está no seu nível e no seu estado evolutivo. E para uns um ensinamento será adequado, para outros pouco ressoará dentro deles. Assim, vamos ser generalizadores, tentando discernir entre os vários textos aqueles que contêm ensinamentos mais fortes em relação, sobretudo, à essência do caminho espiritual, à essência da compreensão da vida e dos seus mistérios. Mistérios que, de facto, foram para Fernando Pessoa uma das linhas fundamentais ao longo dos séculos de transmissão desse conhecimento, que Fernando Pessoa considerava que teriam depois passado à Igreja Católica, à Igreja Gnóstica e depois, através dos Templários e de diversos outros grupos semi-ocultos, semi-heterodoxos, fizeram desabrochar conhecimento espiritual que se tornou visível em grupos como os Rosacruzes do século XVII ou os maçónicos do século XVIII ou as diversas sociedades ocultistas do século XIX e XX. Hoje, no século XXI, a profusão destes conhecimentos é completa e total e, de facto, olhando para trás e mesmo para a época de Fernando Pessoa, nós temos que aceitar que houve um grande progresso da humanidade na livre investigação, na livre procura do conhecimento, da verdade, dos mistérios da vida e da morte e da divindade, e já não tanta uma sujeição ao que as religiões e as igrejas ou corpos sacerdotais institucionalizados ou os poderes públicos a eles associados impuseram e oprimiram as muitas consciências que tentavam por si mesmo ir mais além ou mais fundo. Hoje em dia estamos de facto numa época em que a difusão do conhecimento esotérico e espiritual é muito grande, ainda que certamente mais de 70% ou 80% seja manipulador, ou manipulado, ou enganador, ou desfiante, ou pouco luminoso, mas alguma função vai tendo, nem que seja para abrir os olhos posteriormente às pessoas. E as pessoas já na altura considerava que certos movimentos que tinham tido grande importância no século XIX, mas que também tinham tido as suas limitações, ou alguns grupos mais ativos e mais reconhecidos, tinham as suas limitações, tinham ainda assim um papel de divulgar, de transmitir certo tipo de conhecimento e pôr as pessoas num certo caminho. E referia-se, em certa forma, ao espiritismo, com todos os seus perigos, ou então à teosofia e à maçonaria. E mesmo a certas ordens ocultas, das quais ele teve algum relacionamento, nomeadamente com a vinda do famoso Aleister Crowley a Portugal em 1930 e que lhe transmitiu a ele e a Raul Leal, um outro esoterista da época, ainda que bastante exaltado, mas com grandes conhecimentos filosóficos e especulativos e de sensibilidade, que também foi iniciado por Crowley, ficando-nos ainda assim pouco registro do que é que se terá passado, mas que influências teve, não há qualquer dúvida que as teve. E contudo, o caminho iniciado por Fernando Pessoa
continua hoje um mistério, pois, apesar das suas afirmações finais, nomeadamente a de ser iniciado diretamente mestre-discípulo nos 3 graus da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal, não foram ainda completamente discernidos, nem compreendidos, nem vivenciados interiormente, embora eu tenha dado alguns contributos, considerando que esses 3 graus correspondiam a certas provas e testes que ele teria cumprido nos últimos anos da vida, obtendo assim uma ligação com o mestre interno, seja ele o mestre do seu próprio ser, a sua própria mónada, o seu próprio espírito, seja a própria entidade a que ele chamou o Cristo e que em frequentes textos saúda, invoca e valoriza. Fora deste mistério, há, contudo, muitos textos, alguns dos quais nós presumimos ou temos quase a certeza que são dos últimos anos da sua vida e que nos permitem compreender o autoconhecimento espiritual que ele obteve. Nestas comemorações que estamos a fazer desde hoje até ao dia 30, desde hoje dia 28, e que terá o Martim da Arcada dentro de algumas horas o seu momento principal, temos em vista partilhar e dialogar e aprofundar algumas destas pérolas, alguns destes ensinamentos mais valiosos de Fernando Pessoa, tanto mais que pouca gente tem feito verdadeiramente isto ao nível espiritual. Apesar de ter havido já bastantes livros sobre o esoterismo, ou o ocultismo, ou outros aspectos espirituais de Fernando Pessoa, muito pouca gente, infelizmente, conseguiu fazer incidir uma luz espiritual neles e, simultaneamente, despertar a sua própria luz com tais ensinamentos. É isso que nós vamos tentar fazer e citaremos alguns dos textos principais ou mais emblemáticos ou mais significativos que Fernando Pessoa nos deixou. Vamos agora apenas partilhar 2 ou 3, deixando-os apenas como sinais para outras alturas e provavelmente para daqui a algumas horas. Um desses textos muito interessantes é quando ele diz: a iniciação comporta 3 tipos. Número 1, a conquista da ligação, a conquista da consciência etérica que faz para a devida ligação entre o astral e os sentidos. E temos aqui uma afirmação de um aprofundamento da sensibilidade do ser humano para sair de uma mera visão intelectual e corporal física para uma dimensão energética da consciência etérica, para fazer a ligação entre os sentidos físicos e o mundo astral, o mundo interior dos sentimentos, das emoções, da interioridade das pessoas. E isto é obtido, segundo Fernando Pessoa, por esta conquista da consciência etérica, que se obtém, no fundo, por certo tipo de práticas, por uma meditação, por um afinamento do nosso corpo subtil, um aprofundamento da nossa realidade energética e subtil. O segundo tipo que Fernando Pessoa diz é a sublimação dos sentidos misticamente. Sublimação dos sentidos misticamente implica, de novo, o tal trabalho
de conseguirmos não só descobrir que temos sentidos espirituais, como, através do que vemos e sentimos e ouvimos, conseguirmos intuir, ver, entender, intuir os ensinamentos, as essências que estão por detrás dos fenómenos que são manifestos aos nossos sentidos. O terceiro aspecto, o terceiro tipo, diz-nos então Fernando Pessoa, o conhecimento do lado divino das coisas. Isto é, do divino em cada coisa. Estas afirmações graduadas, tomada da consciência etérica, sublimação dos sentidos, ou aprofundamento ou subtileza, e finalmente chegarmos ao nível de, mesmo nas coisas, conseguirmos sentir o aspecto divino delas, seja a energia divina, seja a sua interação no todo, ou a sua participação no diálogo do Logos, da Anima Mundi, é então um dos ensinamentos que valorizamos e consideramos bastante interessantes. O último que transmitiremos agora, neste breve preparação para o diálogo e a intervenção às 4 horas da tarde no Martim da Arcada, será um conjunto de afirmações escritas muito certamente no último ano da sua vida, em que Fernando Pessoa diz-nos assim, e vou, como há pouco, ler do cor, ler do coração, ainda que certamente muito mais deveria fazer entrar no coração, ou entrando no meu coração, realizar e ver e vivenciar todos estes níveis. Diz-nos então Fernando Pessoa, o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de anagramas, nem de símbolos, nem de alguma língua falada ou pensada, entre parênteses, figurada, mas faz pela ascensão univocal da alma, pelo encontro da alma consigo mesma, de Deus em nós, consigo mesmo. Esta pérola do ensinamento de Fernando Pessoa nunca será demais realçar, pois mostra bem a interioridade do nível de que nós, Fernando Pessoa, chegou, da autoconsciência lúcida, de que realmente a realização divina, a nossa autorrealização e ligação com a divindade, não depende realmente de tradições, nomeadamente cabalísticas ou simbólicas ou alquímicas, nem de línguas simbólicas, faladas, pensadas, mas faz pela ascensão univocal, dirigida, concentrada, fortificada da nossa própria alma, até poder encontrar o núcleo, o coração de si mesmo, aí onde se encontra também a divindade, que se encontra então consigo mesmo. Estas frases, este conjunto muito forte de ensinamentos, certamente que tem muitos níveis e muitas outras possibilidades de ser entendido, mas fica aqui neste pequeno discurso matinal do dia 28, quase chegamos ao dia 30 de novembro de 2015, como uma pequena partilha de ensinamentos que poderão fazer vibrar mais as pessoas
nesta ascensão interior, nesta passagem da nossa atividade mais exteriorizante e superficial e meramente mental para uma interiorização e uma consequente elevação e unificação das energias anímicas até poderem coalescer, centralizarem-se à volta do núcleo central de si próprio, a mônada, o espírito, que no seu nível mais elevado é o divino em nós. Possa este ensinamento ser aprofundado e vivido por mais seres, e desta unificação maior com o espírito e com o divino, certamente que resultará uma transformação na vida e na alma das pessoas e das sociedades. É para este fim que as tradições espirituais de todos os povos trabalham, e que tantos mitos e que tantos movimentos e que tantos sonhos foram sendo desencadeados, e que, apesar dos fracassos ou dos exageros ou das mitificações ou das crises modernas que tentam oprimir este despertar espiritual, nós não devemos perder de vista e de prática, conseguindo fazer os nossos momentos de meditação e de ascensão univocal, concentrada e unificada das nossas energias, até podermos ver no nosso olho espiritual, sentir no nosso coração espiritual, despertando os tais sentidos místicos, sentidos subtis, para conseguirmos ver mais a divindade que se encontra presente enquanto vida na natureza e enquanto espírito individualizado em cada um de nós. Saudemos então a tradição espiritual portuguesa, da qual Fernando Pessoa foi um elo importante e continua a ser, e possamos nós continuá-la e aprofundá-la, pois certamente que no século XXI temos muito mais capacidades de aprofundar estes conhecimentos e produzir frutos luminosos e amorosos na Terra e no cosmos. Temos graças, temos graças, temos graças.